Graça e paz, bom dia aí a galera do meu canal Apaixonados por Teologia. Então, irmãos, eu queria fazer um comentário breve sobre o que foi falado ontem no grupo Fórum de Teologia. Tá? O tema ontem foi sobre a Igreja Católica, a sua origem, quando surgiu a Igreja Católica. E acontece que a Igreja Católica, eu acredito que começou a ter uma estrutura no final do segundo século, ali por meio, na metade do segundo século, final do segundo século, e teve realmente ali sua estrutura, sua fixação, quando Constantino legalizou o cristianismo, né? Porque era uma religião ilícita e passou a ser uma religião lícita após o decreto do concílio, o decreto de Milão, né? Então, quando Constantino fez o decreto de Milão, ele devolveu aos cristãos bens materiais e deu privilégios, eles poderiam cultuar livremente. E após de algum tempo, Teodósio I, ele legaliza, faz a Igreja Católica a religião oficial do Império Romano. Então, para mim, aí é que se fica a Igreja Católica firme, forte, estruturada, com o poder do Império dando apoio à Igreja Católica. Alguns dizem que não, que a Igreja Católica ela é a Igreja de Cristo, foi fundada por Cristo, pelos apóstolos, mas isso é impossível, tá? Por quê? Vamos meditar. O que sim pode ter acontecido é que a partir de Jesus, os dos apóstolos, que tiveram mais discípulos, né, criaram várias doutrinas, interpretações das palavras de Jesus, dos apóstolos, e começaram a surgir várias tradições, e sim, teve a Igreja Católica Apostólica Romana influência, né, de Cristo, né, influência dos apóstolos, influência do cristianismo, no sentido de serem seguidores de Jesus, porque nas Escrituras aparece lá em Atos a palavra cristão. A primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, só que ali cristão significa pequenos cristos, como uma pessoa imitadora de alguém, que se imita a Cristo, que segue a Cristo, a Jesus. Então, nesse sentido, teve influência, sim, a Igreja Católica em querer seguir os passos de Jesus, as doutrinas que ele ensinou aos apóstolos e os apóstolos ensinou para a Igreja. Só que a Igreja foi passando os anos, os séculos, e ela foi se contaminando, ela foi ficando idólatra, avarenta, criou várias doutrinas que não era do tempo dos apóstolos, né? Então, mudou, houve uma mudança. A igreja do primeiro século, que na realidade Jesus e os discípulos eram judeus, eu já falei isso em outro vídeo, eram judeus e não cristãos, né? Eles eram cristãos porque acreditavam em Yeshua, mas na realidade eles eram primeiramente chamados de nazarenos, porque eram seguidores de Jesus de Nazaré, né? Então, eram judeus nazarenos, né, porque seguiam o nazareno. Depois houve um rompimento com o judaísmo, quiseram começar a não guardar o Shabá, e começou a ter alguns outros problemas aí dentro da comunidade, com os judeus gentios e com os gentios, e aí sim houve um rompimento. Isso foi depois, né? Eu acredito que sim, pode ter começado a Igreja Católica a surgir a partir do segundo século,
após Marcião ter criado o cânon lá, que ele só tinha o Evangelho de Lucas, ele tinha o Evangelho de Lucas dilacerado, digamos assim, porque ele cortou, tirou várias partes do texto, tudo aquilo que ligava o Novo Testamento com o judaísmo, com o Antigo Testamento, Marcião olhava com maus olhos, e ele tirava do texto bíblico. Então, por isso a igreja o condenou. Por isso a igreja o condenou como herege. E ele foi julgado pela igreja, ele como herege por causa disso, porque existiam os outros evangelhos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, e outras cartas, Atos dos Apóstolos, etc. E ele rejeitava muita coisa. Então, a igreja se viu na obrigação de criar um cânon e criar os seus livros, falar qual eram os seus livros que eram inspirados, né? Então, começou a ter uma reunião com o pessoal da igreja, acredito eu, estou conjecturando, e eles decidiram quais seriam os livros inspirados, quais não. Começaram a falar sobre isso, a discutir sobre isso. A igreja começou a se preocupar com isso por causa da heresia de Marcião e outros heresiarcas também, o gnosticismo, o montanismo. Eram muitas heresias, muitas ideias que estavam surgindo e que os pais da igreja começaram a debater sobre essas questões com os hereges e defender a doutrina de Cristo, né? Só que surgiram muitas doutrinas, eles começaram a tentar explicar, filosofando muita coisa, e a igreja mudou, não era mais aquela igreja simples que era a igreja de Jesus. Então eu acredito que a igreja primitiva que eu falo, a igreja do primeiro século, a igreja de Paulo, a igreja de João, de Marcos, de Lucas, não é a mesma igreja que a igreja católica. A igreja católica, ela começa a surgir a partir do segundo século. Temos vários autores que falam sobre isso, tá? Como Harnack, na sua obra A História do Dogma, tem a História da Igreja, tá? Tem o Champlin fala sobre isso, Champlin na sua enciclopédia. E se você for analisar, quem fala isso primeiramente, quem usa o termo católico primeiramente, é Inácio de Antioquia, e ele usa no sentido, se referindo à igreja universal. Como assim universal? O termo católico, ela vem do termo grego católicos, né, que significa universal, tá? Então, quando se usava esse termo, não era se referindo a uma instituição católica, a uma instituição que já tinha uma patente lá de igreja, né? Como a Igreja Assembleia de Deus, não existia isso naquela época. E quando se usava o termo católico, se referia a toda a igreja, englobava toda a igreja em geral. Quando dizia a igreja católica, é a igreja em todo o mundo, a igreja em toda Roma. Quando dizia a igreja católica de Roma, é a igreja, todas as igrejas de Roma. Quando dizia as cartas, epístolas católicas, eram as epístolas que foram enviadas a todas as igrejas em geral, para todas as igrejas em geral. Então, é isso que significava naquela época o termo católico. Para mim, a igreja católica surgiu a partir do segundo século, quase no terceiro, e se estabelece mesmo com Constantino, Teodócio, lá para o quarto século. Então, essa é o meu pensamento. Tá? Me desculpe se eu gaguejei um pouquinho e tudo isso, estou me acostumando a falar. Eu vou procurar melhorar, a me preparar mais. Comecei a trabalhar faz pouco tempo, eu estou com um problema de horário, eu acabei de chegar do trabalho e vim gravar esse vídeo para vocês, depois eu vou dormir. Então, um bom dia, tá? Deixem o seu joinha aqui no meu
vídeo, se inscreva no meu canal, se inscrevam no canal Fórum de Teologia, tá? E ajude, dê o seu apoio. Eu vou estar me preparando cada vez mais na hora de falar nos vídeos, para os vídeos ficarem melhor. Quando eu tiver mais estruturado, eu vou comprar microfone, eu vou fazer uma coisa bem bacana, eu vou começar a fazer uns vídeos bem legais e vocês vão gostar. Graça e paz, Deus abençoe vocês, bom dia.